Pessoal, então, conforme combinado, eu vou criar um projeto aqui utilizando filter. Então a gente cria um projeto Java Web Application, dá um nome para o projeto, lembra de marcar a parte não catch e finish. Então, criou meu projeto aqui vazio, sem nenhum pacote, sem nenhuma biblioteca, sem nada, apenas com a página index. Então a gente vai criar aqui um formulário para simular a autenticação. Vou adicionar nesse formulário dois inputs. Um usuário e o outro senha. E um input submit. Pronto. Esse formulário meu vai fazer referência a um servlet que chama Servlet Autentica. Então vamos criar o servlet. Lembrar de dar o nome do pacote sempre. Então tem meu pacote, meu projeto aqui, meu servlet. Vou começar a implementar a autenticação do usuário no Process Request. Então a gente vai simular, a gente não vai fazer a autenticação com o banco, a gente vai simular que o usuário admin123 tem acesso à área restrita do site. Então, recebendo os dois parâmetros lá do formulário, então, parâmetro usuário, parâmetro senha, usuário, senha. Então, recebi os dois parâmetros. Vou simular uma autenticação, na verdade, a gente vai fazer usando o banco, mais no futuro, mas aqui estou simulando que é usuário e senha 1, 2, 3. Bom, se o usuário fosse o usuário, admin e senha 1, 2, 3, eu vou redirecionar o usuário para uma pasta restrita no site. Então, vamos criar aqui uma pagininha, um diretório restrito. Primeiro a gente cria o diretório restrito, pode ser o nome que a gente quiser, tá aqui. Lembrando de caractere especial, evitar esse tipo de acento. A gente cria dentro dele uma página, por exemplo, a página principal do site, a página que o usuário está autenticado, ele vai ter acesso. Então, bem-vindo. Uma mensagem qualquer só para a gente poder ver que realmente ele foi autenticado e redirecionado para essa página. Então o meu servlet vai fazer um response.sendRedirect no diretório restrito na página principal.jsp. Então vamos só fazer um teste para ver se ele está redirecionando. Ok? Admin 1, 2, 3. Autenticou o usuário e ele caiu na página principal dentro do diretório restrito. Bom, isso no caso é que o usuário digitar admin 1, 2, 3. Se ele digitar usuário e senha incorretos, ele vai ser redirecionado para a página index.jsp para que ele possa fazer
autenticação de novo. Vamos ver. Se eu digitar qualquer outra coisa diferente de restrito 123, eu vou ser redirecionado de novo para a página index.jsp, porque eu errei, eu não consegui digitar a senha corretamente, o usuário e senha corretamente. Bom, nesse formato, o usuário ele é autenticado e é redirecionado para a página principal.jsp. Mas caso o usuário tente acessar direto essa URL, ele vai conseguir. Então, se eu acessar diretamente sem fazer autenticação, eu consigo acessar. Isso porque eu não estou fazendo uma verificação na página principal.jsp. Aí que entra o filter. A gente vai criar um filter que vai, utilizando sessão, verificar o que tiver dentro desse diretório restrito, se existe a sessão para aquele usuário. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar um session, lembrar de importar lá dentro, aqui ó, no meu import aqui. Então, o usuário digitou corretamente a senha, eu vou criar uma sessão para aquele usuário. A gente pode gravar aqui, como é um exemplo, o que a gente quiser. Eu vou gravar aqui o próprio usuário. Aqui nesse atributo eu posso armazenar um objeto ou uma outra coisa que informe que aquele usuário está autenticado. Ok, estando autenticado, ele vai ser redirecionado para principal.jsp, que vai cair nessa página aqui, mostrando a mensagem bem-vindo. Então vamos criar um filtro, novo filtro. Se ele não aparecer aqui como opção nessa primeira aba aqui do menu, a gente pode ir em Order aqui e procurar o filter nessa opção. Então, a partir do momento que você criar o filter aqui, ele fica como default aqui nesse menu rápido, não um menu que eu consiga acessar essas opções rapidamente. Então, vou criar um filtro, novo filtro, vai chamar filtro restrito. Vou criar um pacote para ele. E nesse momento eu estou direcionando aonde aquele filtro meu se aplica. Então eu edito essa opção e marco a URL que eu vou fazer o filtro. Então toda requisição que chegar nesse diretório restrito, ele vai passar pelo meu filtro. Criou o filtro. Ótimo. E a gente vai sempre implementar o filtro dentro desse método aqui do filter. Vamos limpar esse método aqui, ó, tirar esse if até essa última chave aqui. E a gente começa a implementar o nosso código de validação de autenticação do usuário aqui nesse método do filter. Vamos lá. A gente recebe nesse método do filter três parâmetros, três objetos: request, response e chain. A gente tem que converter request e response para HTTP Servlet Request e HTTP Servlet Response. Como o HTTP Servlet Request herda de Servlet Request, a gente consegue fazer um polimorfismo aí, convertendo um objeto em outro, né? Então eu vou chamar aqui Servlet Request, HTTP Servlet Request, vou criar um objeto, fazendo aí uma conversão, né, de objeto. Na verdade, como essa classe HTTP Servlet Request herda de Servlet Request, eu consigo fazer isso. Ótimo. E a mesma coisa eu vou fazer para a classe Response, HTTP Servlet Response. Sempre lembrando de importar a classe aqui nos meus reports, senão não vai funcionar. Eu tenho que importar essas duas classes, HTTP Servlet Request, HTTP Servlet Response, e aqui estou fazendo a conversão do objeto Request para esse RQ aqui, que é HTTP Servlet Request. Bom, vou também adicionar
a classe session, que é um objetozinho aqui, rq.getSession. Então, essa classe minha session, também tenho que importar. Aí, tá lá. Eu vou conseguir obter a sessão que eu armazenei nesse servlet aqui. Então, eu armazenei session.setAttribute, esse usuário aqui, né? Esse valor, esse é o nome, usuário. Então, no filter, vou ter que ver se session.getAttribute usuário for diferente de null, ou seja, existe uma seção de usuário. Então, se existe alguma seção do usuário, claro, quando a gente for fazer consultas com o banco de dados, a gente vai fazer algumas validações mais robustas. Mas no formato que a gente está desenvolvendo aqui, a gente vai verificar simplesmente se existe uma seção para o usuário, sem fazer validação nenhuma. Só se existe a seção lá. Se existe a seção, ou seja, diferente de null, eu simplesmente deixo o usuário passar. Chain.doFilter. Então, eu recebo o request response aqui no meu filter e o meu método do filter deixa passar os dois objetos. Se não, ou seja, não existe a seção para usuário, eu vou redirecionar response.sendRedirect o usuário para um nível abaixo de diretório, porque eu estou dentro de restrito aqui, vou descer um diretório para index. Isso aí. Então aqui toda requisição que acontecer dentro desse diretório restrito, eu vou cair diretamente nesse filter. Esse filter vai verificar se existe uma seção para o usuário e se existe, ele vai deixar a requisição passar. Se não existe, ele vai redirecionar o usuário para que ele faça o login. Vamos autenticar, vamos testar nossa aplicação. Ok, fui redirecionado para a principal. Agora, se eu testar com o usuário incorreto, fui redirecionado para index, tá? O efeito está certo, quer dizer, não existe, o usuário digitou errado. E se o usuário tentar acessar o restrito principal direto, ele é redirecionado direto para a página index para que ele possa fazer a autenticação.